Bom, professor, eu sou o Arthur Eu sou o Henrique. e o nosso trabalho é o churrascão sem enganação. A gente resolveu alterar o layout, aquele que eu tinha começado, então esse é o novo visual do site. Essa é a página inicial, onde tem um menu de navegação, ah, e também já é possível calcular o churrasco, a quantidade de insumos para o churrasco, mesmo sem estar logado na plataforma. Aqui então tem um pouco sobre a história do churrascão e um ranking com os maiores assadores da plataforma. Essas informações já são recuperadas do banco de dados. Essa parte de entre em contato, ele já está configurado com a biblioteca que o Henrique vai explicar depois, para fazer o envio de e-mail. Bom, aqui um dos menus de navegação são as dicas, então é uma página estática onde a pessoa pode acessar para ver algumas dicas com relação a churrascos. E aqui é a área do membro. Então, se eu clicar aqui, eu vou ter que fazer um login, onde eu posso cadastrar um usuário ou já entrar com algum que eu tenha criado. Então, nesse caso, a gente já tem um usuário e vamos entrar. Bom, essa é a página inicial da área do membro. Então, basicamente aqui ficam os churrascos registrados desse usuário, onde eu posso editar e excluir um churrasco ou registrar um novo. E aqui é uma barra com relação ao curso de assador, no qual ela vai atualizando conforme o usuário assiste e conclui as aulas do curso. Bom, aqui eu vou começar registrando um novo churrasco então. Então, inicialmente, o usuário vai ter que entrar com as informações dos participantes do churrasco. Então, eu vou inserir aqui. Esses campos aqui, eles estão com filtros para não permitir que o usuário insira alguma letra. Então, é utilizada a biblioteca jQuery para fazer esse filtro. Aqui embaixo, o usuário pode selecionar as carnes que ele deseja fazer no churrasco e também as bebidas. E aqui também se vai precisar de churrasco ou não. Então ele pode clicar no calcular. Bom, aqui vai mostrar uma página que mostra o resumo dos insumos para o churrasco. Então mostra de acordo com os tipos de carne e a quantidade de pessoas que vão estar no churrasco. Aqui são a quantidade de litros, né, das bebidas, e eu posso já cadastrar um novo churrasco ou voltar para a área de membro. Aqui, quando eu volto para a área de membro, já atualiza a listagem dos churrascos, né, como esses dois a gente inseriu hoje, então ele já fica aqui. E aqui eu vou ir na parte do curso de assador, onde eu vou ter uma aula do YouTube, algumas informações e dois níveis aqui. Um nível básico com várias aulas e um nível intermediário. E eu também posso concluir uma aula no qual, quando eu concluo essa aula, a minha barra de progresso do curso vai ser atualizada. Aqui eu vou voltar para a área do membro. Então, o nosso sistema é isso. Excluir editar. Isso. Aqui também eu posso excluir e editar um registro, então eu vou excluir esse penúltimo aqui. Ele vai mostrar que o churrasco foi excluído com sucesso e vai retornar a página e já vai atualizar a listagem. Ou eu posso editar também um churrasco. E colocar aqui dois, por exemplo, e o sistema já vai recalcular os churrascos, os insumos do churrasco a partir dos valores que eu atualizei. Bom, o sistema é isso. Aqui eu vou sair e retornar para a página inicial Calculador de novo. Tipo, pra mostrar que não precisa estar logado. Tá. Essa calculadora também permite que o usuário calcule algum churrasco sem estar logado. Então ele pode simplesmente clicar na aba calcular
e inserir as informações para calcular os insumos para algum churrasco mesmo sem ter ah, um, um login na plataforma, mas ele também pode é indicado que ele registre um login para que os seus churrascos fiquem registrados. Aonde? Do lado, o seuzinho vermelho. Então, professor, aqui para o banco de dados do sistema a gente utilizou 4 tabelas. A gente criou uma tabela aula, que é onde vai receber os links do YouTube daquelas aulas que a gente está pegando, o título, o ID da aula, o nível que vai ser quando ela vai popular no menu, que a gente vai buscar através do nível para popular lá, a descrição e o link do YouTube que a gente está usando, que vai entrar no iframe depois, que vai ser substituível pelo que está aqui no banco. E a gente, além dessa aí, a gente tem a tabela churrasco. A tabela churrasco que ela vai receber um ID de usuário que vem de fora, o ID do próprio churrasco, a data que ele foi feito, a quantidade de cada insumo e deixa eu ver, eu não lembro se só a quantidade de insumo, se tem aquele insumo ou não, que vai ser para ele preencher depois na volta, quando o usuário for editar, porque ele usa se tem ou não tem e a partir da quantidade ele calcula. Essa tabela de curso é uma tabela N para N que a gente usa, que ela só pega o usuário que está tendo, o ID da aula para ver se foi concluído ou não, que vai ser o que vai carregar a barra de progresso que o Arthur tinha comentado antes lá. E o nosso usuário é onde a gente vai registrar as pessoas que tem no sistema. Então ele pega o nome do usuário, ele tem o ID, o nome, o usuário que ele vai ter, o e-mail e a senha que ele está usando. A gente está usando a configuração de codificação SHA-5. Pode ver que algumas senhas aqui de baixo elas estão vindo com esse código maior. Aqui tem uns repetidos que foi quando estava dando um errinho, mas já foi corrigido. E é isso aí, basicamente do banco de dados. Vamos passar para o código agora. Então, professor, agora vou falar um pouco da estrutura que foi usada na programação do site. Aqui eu optei por utilizar, eu combinei com o Arthur, ele também concordou, que lá na empresa a gente separa com 4 pastas para fazer a orientação, depois fica mais fácil. A gente tem a pasta web, a app, a lib e a telas. Essa telas, ela é basicamente só as imagens que foi montada no Photoshop, do layout. Que daí depois o Arthur sugeriu as mudanças lá, a gente fez aqui dessa forma para ficar melhor. A lib é tudo que a gente vai chamar de fora. Por exemplo, uma classe que a gente vai ter usado. Aqui a gente vai usar o PHP Mailer, que como a gente está local, a gente não consegue usar aquela função de e-mail do próprio PHP, porque ele não vai ter como enviar para o servidor. Então a gente usa essa aqui que ela faz uma conexão com o servidor do Gmail. Ele é bem simples, depois na parte tem ali do home, a gente chamando as classes ali, mostrando como faz. Essa página app é onde que vai carregar cada parte do site, ou seja, a pasta que vai ser cada parte do menu, cada parte que vai ter, que a gente cria uma estrutura depois, que isso aqui vão ser na verdade classes, né? E o web é onde fica toda a parte principal do site, onde fica o CSS, o JS, as imagens do site e a fonte utilizada. A gente baixa tudo e deixa local, né, para não puxar nada da web, para a gente não depender de internet para usar. Essa estrutura é o HTML da principal. Por exemplo, o que vai ser diferente em cada página. Então a gente usa assim, a gente carrega o que é comum. Por exemplo, nesse aqui a gente está chamando as bibliotecas, o título, e estamos criando esse body login aqui, que vai ser o CSS que vai ser usado aqui, diferente do login. E pode ver que o CSS ele muda lá no login, a tela não é a mesma das páginas principais e nem da área do membro. Então essa parte corpo aqui vai ser o que a gente vai substituir na programação, que vai ser o do meio, que vai ser puxado lá da pasta app. Pode ver aqui na estrutura site normal o que a gente sempre mantém. A gente mantém um menu, por exemplo, essa parte do meio, o corpo vai ser o que vai mudar, e o rodapé também, pra gente não precisar ficar repetindo HTML de página em página, sabe? Então a gente usou dessa forma. Então, depois da estrutura, aqui é onde o index vai ser onde tudo vai acontecer no principal, né? Onde ele carrega uma seção, ele já vai dizer assim que o site vai ser carregado usando o caractere UTF-8. Tanto tinha uns errinhos ali na parte do curso, porque na hora de fazer o banco a gente se equivocou e fez em latim. E aqui na hora de fazer o site a gente usou o TF. Até então, para ficar certinho, a gente teria que refazer o banco daí. Então aqui a gente já está fazendo uma variável que vai ser que a gente vai chamar de class, que ela vai buscar a partir da URL a page que está sendo acessada lá da página app. E se não existir essa página free, a gente está usando esse if ternário aqui para ver se existe ela ou não. Se existir, ele vai carregar ela, senão ele vai carregar como home.
Se, tipo, ele só vai dar o nome para ela, se vai ser page ou se vai ser home. Esse CMD é uma variável que a gente usa como command mesmo para carregar as funções que estão vindo das classes. Que, por exemplo, quando a gente clica em calcular lá os negócios, ele manda a partir de uma função. Ele vai chamar a página calculadora, a função calcular churrasco. E daí vai isso. Essa seção alternador que a gente cria aqui, essa parte na seção, que ele está recebendo é para mudar a estrutura do site, para ver qual vai ser o modelo de HTML que vai carregar. No caso ele vê aqui, ó, se ela não existe, ele vai meter como que vai ser a página principal, a da home. Então depois a gente diz o caminho que elas estão vindo, que vão ser tudo da página app. Ela vai ver a classe que está vindo, que vai receber o nome, e vai carregar um page PHP, que se vê aqui na página app, quando a gente usa, por exemplo, a home mesmo, pode ver que ela tem um HTML e um page.php, e essa estrutura segue em todas. Pode ver que é dicas, tem um dicas e um dicas.php, que ela vai retornar o HTML daquela página lá para nós aqui. Então depois a gente vai fazer um require no caminho, no page.php, que a gente está chamando ele para instanciar logo em seguida a page. Depois de instanciado, a gente vai ver se existe método, se vai ter a função. Se tiver a função, ele vai carregar ela na URL, senão ele vai botar só nesse content aqui e vai chamar a própria URL principal, o próprio get.html, que seria o nosso construtor. Aqui a gente cria essa variável HTML que está recebendo esse parâmetro, e a gente vai olhar qual a seção que tá tendo, se for A1, A2, ou se não for nenhum vai ser a estrutura do membro, que foi a única que faltou. E daí isso acontecendo a gente vai substituir, a gente vai usar essa função que é de substituir string, e a gente substitui então a parte do corpo pelo que está vindo na variável do content, que é o conteúdo daquela página. Ele dá o caminho dela, no caso. Ele dá esse caminho em HTML e vai ser substituído no corpo lá, na própria HTML aqui. E depois então a gente dá um eco na tela que vai ser para exibir todo esse HTML lá. Então a gente pode até ver que se chegar aqui no home e der um Ctrl U, a gente vai ter todo o código HTML carregado. Não só aquela parte com o corpo substituído, pode ver que ele já substituiu e vai estar tudo carregado aqui. Voltando ao código. Então é isso, essa é a parte do index. Então o que muda praticamente no home aqui quando a gente carrega é a parte que vai ser exibido lá. Isso a gente faz toda a programação nessa parte page e retorna como um HTML, que vai ser aquela variável HTML que vai receber lá. Aqui na página home eu fiz os require da pasta lib, que são as coisas que a gente está usando de externo, que não foi a gente que fez. Então, todas as páginas seguem um padrão, a gente vê se ele tem permissão. As que precisam de permissão, ele tem uma seção para conferir, para não deixar a pessoa entrar. E as que não precisa, ele só anula a permissão e deixa entrar. Pode ver, ó, a gente está carregando o conteúdo da página HTML, aqui que nessa variável HTML que vai ser retornada lá no fim. A gente está carregando os arquivos dela. E algumas coisas a gente já está mudando. Por exemplo, aqui a mensagem, a gente está mudando que seria essa mensagem, aqui como está vazio, é daquela parte de e-mail, que quando tu envia um e-mail, ele troca e diz que a mensagem foi enviada com sucesso. Aqui a gente está fazendo a nossa conexão com o banco, para já exibir a parte da tabela de usuários que são os campeões, os rankings de usuários. E aqui também fazendo aquela mesma função de retornar e já retornando no HTML. E aqui a gente já tem a primeira função que volta naquele CMD, né? Que ele está vendo que o cara preencheu tudo, manda as informações para a variável, e essa aqui é a conexão do próprio PHP Mailer. A gente está chamando as variáveis e fazendo a conexão com o servidor de e-mail, como falou. Daí aqui a gente usa o nosso próprio e-mail, que a ideia disso aqui é enviar o e-mail para si mesmo com a construção A gente vai construir a mensagem concatenando as variáveis para ir no e-mail. Pode ver aqui, ó, que eu fiz aqui, ele viu o corpo do e-mail e a gente bota. E aí nesse caso a gente recebe o e-mail da pessoa e responde da forma que acha melhor. Aqui a gente está carregando, tô carregando a página home de novo para ele voltar. Aqui ele vê se o e-mail foi enviado com sucesso, ele dá a mensagem, senão eu vou enviar o contato, ele retorna. E essa é a página home. E essa função limpar é a que a gente usa quando o usuário clica em sair da área do membro para tirar as permissões e esvaziar os cookies do site. É basicamente isso. E ele carrega a tabela de ranking de novo, atualizada. A parte de dicas ele carrega basicamente só um HTML, pode ver que ele segue a mesma estrutura. A gente tem o construtor e ele manda a página HTML retornar lá para o index. Isso é interessante para a gente ter segurança, né? Para o pessoal não chegar e digitar barra alguma coisa, o nome da página, ele não vai conseguir acessar, vai estar um HTML solto ali que
não vai ter sentido nenhum. A parte da calculadora é a mais chatinha aqui, que tem mais conteúdo, que ele substitui esses valores no início para tudo vazio, que é aquele checado, que no caso quando volta para cá no editar, ele coloca os valores lá que o usuário pré-definiu antes de botar. Então, essa é a função aqui, ele só, a principal carregar, ele só tira os negócios. E na do churrasco é onde ele calcula. Ele vê aqui, recebe todos os conteúdos, ele já dá permissão 1, ele vê que se o site está logado, ele muda a parte de login, senão ele diz lá mas melhor experiência se esteja logado. Isso aqui é aquele esquema da sessão que a gente pra não acessar aí. E daí no caso se a permissão for 1, no final ele vai salvar no banco, se não for ele só vai ignorar. Vai deixar o cara calcular e vai ignorar, não vai salvar em lugar nenhum. E aqui a gente recebe as informações de todos. Aqui se a galera colocou lá, checou que se quer cada parte de churrasco. Aqui ele faz uma pequena verificação se o cara digitou, a quantidade é diferente, porque sem participante ele não consegue continuar. Então se não tiver participante ele retorna com o que o cara preencheu, não só diz, tem que ter participantes para ter churrasco. Aqui ele faz o check de tudo e já vai fazendo os cálculos automáticos aqui. Ele vê se o cara preencheu, vai calculando e botando o resumo do churrasco aqui, criando uma string grande que vai retornar no fim da página. Agora é basicamente isso. Aqui ele salva os dados no banco, faz uma conexão com o banco e insere. E depois se ele inserir correto, ele manda o resumo. E a mesma coisa, se não colocar, ele vai lá para a página de resumo. Pode ver que aqui a gente já está mandando com uma função, né? A função, e daí essa via get a gente exibe o resumo lá. É a única parte que a gente está usando um get solto, assim. A mesma coisa, se não for preenchido, ele só vai substituir por checado sim ou não. E aqui a parte de digitar, que ele vai ver o que o cara tem lá e retorna as informações. Depois de retornar, ele faz a mesma verificação e envia de novo. É basicamente isso aí, a parte da calculadora. Aqui a parte de cadastrar. Cadastrar é outra parte bem simples aqui também. Ele muda o alternador, né, que a página de cadastro também é diferente. Ele não precisa de permissão para entrar. Ele chama a página. Aqui, isso aqui eu só estou substituindo o value das variáveis por vazio, porque também se o cara não preencheu, faltou alguma coisa, ele retornar os campos meio preenchidos já. Mesma coisa, fizemos as verificações aqui. Se tudo estiver correto, se a senha for igual a senha confirmada lá, ele vai fazer a conexão e adicionar. Se não tiver, ele vai retornar uma mensagem que já existe. Aqui ele vai criptografar a senha e vai inserir no banco e vai retornar. Bora voltar. O login seria a outra página. Aqui ele vê se a permissão for 1. Se for permissão 1, quer dizer que o login ocorreu tudo certo e já manda para a página do membro. Isso aqui a gente faz porque a parte de área de churrasco lá no HTML, ele manda para a página de login. Então aqui essa é a primeira verificação, né? Se o cara já tiver logado, não tem por que ele logar de novo, ele lança direto ele para do membro. Se não tiver, ele vai ver se o cara já deixou no cookie aqui, ó. Se ele clicou no lembrar, quer dizer que está no cookie. Então ele já vai deixar lembrado assim lá pro cara colocar de novo. Senão aqui ele vai verificar se tem o método post e vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar os dados, acessar o banco e fazer a verificação. Aqui, se o cara clicou naquela barrinha de lembrar senha, ele vai colocar no cookie, senão ele vai só setar o usuário no cookie para deixar o bem-vindo depois na área do membro lá com o nome do usuário. Depois ele vai limpar os cookies. Isso aí aqui é o display. Isso é uma mensagem que ele dá em cima em vermelhinho se deu erro. Eu coloquei como display porque eu substituo o CSS daí. Aqui ele dá como block para não aparecer, e se não ele dá display none, desculpa, ele tá com padrão display none, e esse daí ele troca por block se o cara não preencheu. E a mensagem de erro ele aqui é usuário assim incorreto. Isso aí, daí ele olha se está tudo checado, ele tira aqui se não tiver. Se ele passou por isso e não logou, quer dizer que não tem nada checado, ele só deixa os value vazio para não ficar aparecendo lá essa mensagem aqui. E esse script aqui na hora de cadastrar ele volta pra cá, cadastrado com sucesso, e deixa tudo vazio pro cara logar já no site. Depois de cadastrar ele não tem por que voltar pra tela de cadastro, ele vem pra tela de login. Aqui, deixa eu ver aqui, área do membro, então eu vou explicar um pouco. A área do membro é a mesma coisa, ele olha a permissão, ele já preenche o usuário do campo aqui, ele já preenche o usuário do campo através do cookie. Ele, se for temporário, ele só preenche aqui, porque se o cara não preencheu
e lembrar a senha. Se ele preenchendo lembrar a senha, ele vai usar o usuário campus aí. Opa. Ih, caralho. Aqui ele vai ver os churrascos que o cara fez, ele vai conferir o usuário. Se ele tiver o churrasco, ele já larga na tabela do churrasco feito. Aqui ele está preenchendo a tabela. A gente está criando uma string grande para substituir também depois lá. Pode ver aqui a gente tem essa parte da tabela de churrasco, ele funciona que nem aquelas partes do corpo lá. Ele está substituindo por essa string no HTML. E a gente vai sempre preenchendo esse HTML e retornando lá para o index. Esse script aqui, o cara saiu, foi logado com sucesso. Ah, não, desculpa, essa parte do script é pra quando o cara exclui o churrasco. Ele vai ver se o script for 1, ele dá que o churrasco foi excluído do sistema. Senão ele só não cria esse alert lá no HTML. Ele só deixa a mensagem de script. Ok, se tudo for ao contrário, ele só dá um header pra página do login lá, porque o cara não tem permissão pra estar aqui, ele larga pra página do login. E aqui é a função de excluir churrasco. Ele entra na área do membro, faz uma conexão, vê o ID do churrasco que está vindo através da URL. Se tudo der certo, ele vai lá, exclui o churrasco e manda o erro. Ele substitui o script aqui lá no HTML e diz que o churrasco foi excluído com sucesso e deu bloco. Na página do membro, do curso no caso, deixa eu ver, na página do curso ele busca as aulas, vai e preenche no registro básico e no registro intermediário. Tudo segue um padrão do que a gente já vinha fazendo daí. Aqui é a parte de concluir, que a gente pega a parte do membro e ele só troca lá as partes do link do vídeo, o título e a descrição. O link concluir, o que vem de fora, desculpa, ele vê se a aula foi concluída e bota. Aqui é a parte de selecionar a aula, que ele preenche e vai trocando as informações daí. Isso aqui ele está buscando, será que é isso aí mesmo? Aí ele concatena com a aula que a pessoa quer. O registro básico, e daí aqui a gente preenche as tabelas de novo quando o cara troca de aula e vamos trocando o título, o link e o título da descrição. Aí ele retorna para o HTML. No estudo ele muda aqui no HTML, essa parte do básico, o intermediário e no iframe aqui. Ele muda a descrição, o título e o link aqui. Vamos voltar para a page. É basicamente isso. E o concluir a aula, ele só vê se o cara clicou no botão, quer dizer que ele concluiu a aula. E daí ele troca os valores e atualiza lá na barra de navegação lá do display. Ele atualiza o CSS, né? Porque aquilo é duas barrinhas, dois retângulos um em cima do outro com cor diferente. E o resumo, ele simplesmente só pega o HTML que veio e exibe na tela. E é basicamente isso aí o nosso sistema, professor. Se precisar de mais alguma coisa, é nóis. Mas acho que merece um 10. Falou!